Nós vamos falar agora sobre uma série de pesquisas que foram liberadas agora, né, principalmente uma da FGV, mas tem outras pesquisas aqui também, falando sobre o mercado de trabalho, né? E algumas coisas são interessantes nessas notícias aqui. Falam, por exemplo, que os trabalhos com aplicativos diminuíram, foram um dos grandes responsáveis pela redução do desemprego no Brasil. Muita gente, na hora do aperto, trabalhou de aplicativo, com Uber, com entrega, não sei o que lá. É uma maneira que você tem para se virar, para ganhar um dinheiro. E se você trabalhar direitinho, você consegue fazer um bom salário, consegue fazer um bom ganho. Eles chegam a essa conclusão também que aumenta a receita. Quem trabalha com plataforma ganha R$ 300 a mais, em média, do que quem trabalha CLT em empregos similares. Mas também tem nessas pesquisas uma história de que o trabalhador prefere CLT. Ele está trabalhando com aplicativos porque ele não tem alternativa, é o empreendedorismo de necessidade que o pessoal está chamando e coisa e tal. E o que me preocupa disso daqui? Muito estranho, um monte de pesquisa sobre mercado de trabalho está sendo liberada agora, e a maior parte delas focando nessa história de que o pessoal quer CLT na verdade. Qual que é o meu medo dessa história? Isso aqui seja a preparação do governo para tentar regular os aplicativos. Regular os aplicativos, vocês sabem, é praticamente matar os aplicativos, né? Vamos entender esse assunto aqui. Então tá aqui, ó, tem vários dados interessantes, né? O Brasil tem informalidade alta, apesar de desemprego mínimo, e produtividade segue baixa, né? Então o que eles fizeram aqui? Essa aqui é a pesquisa da FGV, tá? Foram várias pesquisas aqui, tá? Mas a FGV é a maior delas, né? Então eles estão falando aqui que, olha só, 4 em cada 10 trabalhadores ocupados são informais. Então no Brasil, 40%, eu achava que era mais, tá? Se eu fosse chutar, eu chutava mais, mas de repente eles fizeram a pesquisa e devem estar sabendo, né? Ainda assim, é um número bastante expressivo, né? Eu acho muito engraçado essa tara deles por trabalho registrado, porque afinal, por que o governo precisa ficar sabendo que você está trabalhando, né? Que lógica é essa, né? Você está trabalhando, entre você e o empregador, né? Que tem que ter trabalho formal, como se fosse uma coisa melhor do que o trabalho informal, né? Mas enfim, de qualquer forma, eles colocam aqui a informalidade em 40%. O que são esses 40%? Pessoas que trabalham sem carteira e sem CNPJ. Então, se você não tem nem carteira, nem CNPJ, nem nada, não é MEI, não é nada, você está trabalhando informal, né? Então, muita gente trabalha com isso, empregadas domésticas, o pessoal que faz quebra-galho, né? O pessoal do quebra-galho, todo mundo trabalha muitas vezes sem CNPJ, sem nada, né? Então, isso daqui é 40%. Os outros 59%, os outros 60%, são os trabalhadores do setor privado que tem carteira ou pelo menos tem CNPJ. Então a galera que é MEI, muita gente que faz Uber e coisa e tal, trabalha como MEI, né? Aí, ou seja, você já entrou aqui como formal, já é um trabalhador formal, embora você trabalhe de aplicativo, né? E aqui, ó, o quadro de informalidade poderia ser pior se não fosse a explosão do total de MEIs, microempreendedores individuais. E olha só, o pessoal não percebe aquilo que eu falo para vocês. Repara como é que o problema do Brasil para criar emprego é a CLT. A CLT é um absurdo. A CLT não tem nenhum direito para o trabalhador, não tem nada de vantagem para o trabalhador, ela só emperra a negociação e coisa e tal. Peter, mas você não gostaria de ganhar férias e 13º? Meu amigo, isso vai sair do seu salário. Para você ter férias e 13º e coisa e tal, o seu patrão vai calcular o seu salário diminuindo ele para bancar essas coisas. No final das contas, não tem vantagem nenhuma para você, né? É lógico, como o pessoal fala aqui, ó, essas pesquisas que o pessoal trouxe aqui, essa aqui é a pesquisa de um tal de Vox Populi. Vox Populi fez uma pesquisa encomendada pela CUT, que chegou à conclusão de que o trabalhador quer ser CLT e ter direito, mas que ele não consegue emprego e daí ele vai para a informalidade. É exatamente o ponto, né? O grande mal da CLT é esse, ele torna o empregador aqui, quem decide colocar uma vaga de emprego no Brasil, é um herói, cara. Sinceramente, botar uma estátua para cada pessoa que assinou uma carteira na vida. Eu vou te falar um negócio, eu sou um que sigo fielmente o artigo 0 da CLT. É proibido contratar pessoas no Brasil. A CLT é uma máquina de não contratar ninguém. Aí, o que acontece? Pouquíssimos malucos comem cocô no café da manhã o suficiente para assinar a carteira de uma pessoa aqui no Brasil. Aí, o que acontece? Não tem emprego CLT, não tem emprego formal, como eles dizem aqui, né? A resposta da sociedade foi justamente se adaptar a isso, né? Se adaptar através do PJ.
De novo, esse aqui é o meu medo. O meu medo é que o governo Lula esteja querendo exatamente regulamentar esta parada. E aí vai foder com todo mundo. Porque eles acham que vai resolver, que não, agora vai virar todo mundo CLT. Não, olha o que aconteceu com o pessoal lá na Espanha, lá com os riders, né, a lei riders lá da Espanha. Acabou os empregos de entrega lá. Acabou, não tem como entregar mais, não é mais viável, né? O único que ainda funciona lá, funciona com base numa liminar para não cumprir a lei. E pronto, e é só isso. Simplesmente fica inviável. Aqui, ó. A informalidade poderia ser pior se não fosse a explosão do total de MEIs e de PJs que tem acontecido nos anos recentes. Exatamente, as pessoas... Olha o que está acontecendo aqui. Eu já falo, ó, desde que eu montei meu canal em 2016, 2017, que eu falo, e eu já acreditava nisso muito antes, que CLT é inútil. Eu nunca trabalhei CLT na minha vida. Eu sempre trabalhei ou informal ou como PJ. Né? Não sou maluco, não como cocô no café da manhã, porque eu vou trabalhar CLT, entregar um monte de dinheiro para o governo de graça, sem ter nada em troca. Né? Mas eu sempre falei isso, né? O CLT é uma coisa idiota, CLT não serve para nada. Não tem nenhum direito na CLT. O que tem na CLT é mais imposto para você pagar para o governo. Tem 0 direitos na CLT no final das contas, né? Mas eu reconheço que eu não sou um cara muito bom de convencer as pessoas. Você vai ver gente aqui nos comentários do meu vídeo dizendo: não, Peter, nisso eu discordo de você. Não sei o que é lá. Não, porque não é verdade. Não sei o que é lá. Que nisso eu discordo. Não, tudo bem, você tem o direito de discordar, evidentemente, né? Se for muito babaca na discordância, eu bloqueio. Mas fora isso, você pode discordar de mim. A questão toda é que um velho barbudo na internet falar um negócio, as pessoas não acreditam muito nelas, né? Não acreditam muito nisso. E de fato, durante muito tempo, ficou isso. Eu reclamando da CLT aqui, mas o pessoal amando o CLT, continua todo mundo buscando emprego CLT. Mas aí o que aconteceu? A situação da pandemia, teve um problema econômico muito sério, as pessoas ficaram sem emprego, precisavam trabalhar de alguma forma, e aí surgiram os aplicativos, o trabalho de aplicativo. E aí foi a primeira ocasião em que as pessoas de fato experimentaram trabalhar sem CLT, né? Porque a verdade é essa, né? Até então você tinha 2 alternativas, você tinha trabalhar totalmente informal, como faz tudo e coisa e tal, que assim, muita gente trabalha dessa forma, mas realmente é um trabalho que depende de demanda e coisa e tal. Ou trabalhar com um aplicativo que é um intermediário ali, que você não tem a proteção da CLT, mas você já tem alguma coordenação dos recursos ali, já tem alguma facilidade de distribuir os recursos usando a informação descentralizada. E isso é muito bom, isso funciona muito bem. Eu trabalho como Uber. Se você trabalhar direitinho, você consegue fazer um bom dinheiro, né? Com entrega também, se você trabalhar direitinho, você consegue fazer um bom dinheiro. Então, as pessoas experimentaram. É isso que aconteceu. Na verdade, assim, o pessoal que ganhava bem aqui no Brasil, todo mundo já trabalhava PJ, tá? Ninguém é maluco de engenheiro, pessoal que trabalha com diretoria, gerência, empresas brasileiras, todo mundo já trabalhava PJ. Os artistas da Globo, né? Todo mundo sabe agora que os artistas da Globo é tudo PJ. E não, isso não é ilegal, tá? Eu acho um absurdo o pessoal ficar dizendo que, ai, tá vendo, a Globo contrata ilegalmente os artistas via PJ. Não, PJ não é ilegal, tá na lei. PJ é uma maneira de você fazer elisão fiscal, você pagar menos imposto. Mas se você paga menos imposto, mas está na lei, é legítimo, não tem nada de errado. É diferente de sonegação fiscal ou evasão fiscal. Evasão fiscal ou sonegação fiscal é outra coisa. Elisão fiscal é permitido, é você usar a lei, dentro da lei, o que é permitido para você pagar menos imposto, né? Ah, mas de vez em quando o pessoal persegue o Neymar. O Neymar ganhou a ação dele, meu amigo. O Neymar, porque o Neymar justamente fez um contrato como PJ para se transferir lá para Madrid, coisa e tal. O Neymar ganhou, por quê? Porque PJ é real. Sabe por que o pessoal da Receita entra com essas ações? Para botar medo em você, meu amigo. É exatamente para isso. Eles pegam essas pessoas que são conhecidas como Neymar e outros figurões aí, e entram com uma ação para você, pobre coitado, ficar achando, ai meu Deus, o Neymar teve que estar respondendo na justiça, eu vou trabalhar como CLT, não vou aceitar PJ. Não, seu burro, esse pessoal ganha ação no final, eles ganham no final. A Receita faz esse troço para botar medo em você, né? E PJ é perfeitamente legal e coisa e tal, não tem problema nenhum. Acho que tem uma condição que a justiça reconhece como ilegal, que é se você trabalha numa empresa como CLT, é demitido e imediatamente recontratado como PJ, a justiça entende que aí houve manipulação da parada. Então isso não pode. Mas se você está procurando um emprego do zero e quer trabalhar como PJ, não tem problema nenhum. Enfim,
O ponto é o seguinte, né? O que está acontecendo é exatamente isso. As pessoas começaram a experimentar o trabalho sem CLT e gostaram, e perceberam aquilo que eu falava mesmo. Não, no final das contas, o que você ganha é a mesma coisa e você tem um monte de vantagem. Você pode trabalhar a hora que você quiser, você pode fazer o seu horário de acordo com o que você quiser. É muito mais confortável de trabalhar. Até eu aqui no YouTube, cara, eu gosto de trabalhar no YouTube por causa disso. Eu que faço o meu horário. Pô, 2024, final de 2024, início de 2025, fiz um passeio grande, fui lá na Ucrânia, fui lá em Israel, fui no Egito, fui na Grécia, fui num monte de lugar trabalhando, igualzinho, fazendo os mesmos vídeos que eu faço todo dia aqui, né, gravando, né, na coisa, mas eu tenho o controle do meu horário, entendeu? Eu gravo mais cedo, gravo mais tarde, eu dou um jeito de gravar na hora que me interessa e uso o resto do tempo para fazer os passeios, para conhecer, ir lá no Partenon, ir lá na pirâmide, coisa e tal. E isso é muito confortável, você poder escolher o horário que você vai trabalhar, né? E o pessoal que trabalha de Uber pode escolher, pode trabalhar mais cedo, pode trabalhar mais tarde. Ah, hoje eu não quero trabalhar não, que hoje estou cansado. Deixa para trabalhar amanhã. Não tem nada de errado, né? Então é um conforto muito grande para as pessoas que trabalham dessa forma, né? E CLT você não tem isso, a CLT ela te restringe. Você tem que ter aquela jornada certinha ali, não tem alternativa, não tem outra coisa. A verdade é a seguinte, o pessoal que ganhava mais, todo mundo já está no trabalho de PJ. A vantagem do trabalho por aplicativo é que o pessoal que ganha menos começou a perceber que também é melhor para eles, né? Pois é, também CLT não é bom para ninguém, não tem ninguém que é beneficiado. Quem é que é beneficiado pela CLT? O governo. O governo é beneficiado pela CLT. Por quê? Porque quando tu recebe pela CLT, o governo já come o seu imposto de renda, já come a porra toda lá, já taxa tudo que pode taxar, ainda taxa mais algumas coisas que não pode taxar também, mas ele taxa por via das dúvidas. E aí, ou seja, você se ferra, né? Você acaba pagando. Isso sem contar as taxas do lado do empregador, tá? FGTS, mais um monte de coisa que o pessoal acha que, não, quem paga o FGTS é o patrão. Não, meu amigo, é lógico que o patrão diminui esse valor do seu salário, evidentemente, né? Ao invés dele oferecer um salário de R$ 1.200 para você, ele vai oferecer um salário de R$ 1.000, porque ele sabe que tem que pagar 200 para FGTS. É óbvio, o patrão não come cocô, porra, ele sabe fazer conta de somar e subtrair, ele vai fazer essa conta. É lógico que quem paga, no fundo, o FGTS é o empregado. Por quê? Porque ele recebe menos para compensar essa parcela do FGTS. A mesma coisa vale para 13º, para férias, para não sei o que lá, não sei o que lá. Olha que interessante aqui, ó. A pesquisa mesmo fala aqui, ó. O fato é que contratar empregados CLT no Brasil ainda custa muito caro, porque o governo precisa arrecadar para financiar seus gastos. Só o governo ganha com a CLT. Isso faz com que empresas e trabalhadores adotem o meio do caminho, via MEI e PJ, uma espécie de semi-informalidade, é o que diz aqui, ó. Olha o custo da contratação formal. Tá aqui, ó. Contribuição INSS, férias, fração do 13º, FGTS, benefícios previdenciários, provisão de multa rescisória, contribuição sistema S, no total 68%. Ou seja, você acha o quê? Que o patrão vai te dar 68% a mais do seu salário de graça? Não, ele vai diminuir o seu salário para que o seu salário com mais de 68% caiba no que ele tem de orçamento para pagar o seu salário. É lógico, todo RH de todas as empresas fazem isso. Não tem alternativa, você está recebendo menos para dar dinheiro para o governo em última análise. Aí tem um argumento do pessoal que fala assim, mas se acabar com a CLT, você acha que o patrão vai te dar 68% de aumento direto? É lógico que não vai dar 68% de aumento direto. Mas com o tempo vai crescer sim o seu salário. Por quê? Porque como você diminuiu o custo de contratação em toda a indústria, e um monte de gente tem dificuldade de contratar, aqui ó, aqui ó, na consultoria que a firma diz que o varejo e agronegócio têm dificuldades crescentes de contratar mão de obra. Na construção civil, a maioria dos canteiros opera com 10% aquém do necessário. Ou seja, eles querem contratar mais gente. Então é naturalmente que as empresas vão aumentar um pouquinho, né, para chamar mais gente para trabalhar ali, né? Aí o concorrente vai aumentar mais um pouquinho. Ele pode aumentar por quê? Porque não afetou o custo dele. Ele tem agora liberdade de custo maior para contratar as pessoas. E é o que acaba acontecendo, né? O pessoal coloca que até R$ 300 a mais que paga, que a pessoa recebe. Aqui, ó, renda mensal de grupo com mais chance de trabalhar em plataforma é R$ 300 maior. Ou seja, a plataforma te paga R$ 300 a mais, em média, por mês, do que se você trabalhasse CLT. Já é uma melhora em relação ao que você receberia, né? Ou seja, direito mesmo não tem nada na CLT, né? Mas é verdade que as pessoas, no primeiro momento, se você perguntar para a pessoa assim, o que você prefere, CLT ou trabalhar autônomo? CLT eu tenho 13º, né? Então eu prefiro assim, mas o que as pessoas querem é ter o emprego que elas têm hoje, ganhando 13º, ganhando férias, ganhando sei lá o quê. O que não existe, cara, não tem, é uma coisa ou outra, você não pode escolher, não tem essa equivalência, né? Por isso que você tem algumas pesquisas que deram isso daqui, ó. Apesar da onda pró-flexibilidade, 56% dos autônomos preferem CLT, diz pesquisa. Aqui é uma outra pesquisa da Randstad.
divulgada pelo Valor Econômico, né? Só que, primeira coisa, repara que não é uma maioria tão grande assim, né? 56 contra 44. Ou seja, isso daqui é coerente com aquilo que eu falo para vocês. As pessoas estão aprendendo. Agora que elas estão vendo como é que é bom trabalhar sem CLT. Elas estão nesse processo de aprendizado. Muita gente ainda tem um certo saudosismo de CLT, e aí, de repente, por isso a pesquisa ainda mostra a maioria querendo, né? E aqui, ó, o trabalhador quer ser CLT e ter direitos, mas precarização empurra a informalidade. O que eles esquecem de dizer é que se você forçar o aplicativo a pagar CLT, tudo, coisa, simplesmente fica inviável o modelo de negócio deles, né? Por quê? Porque eles não podem controlar sua jornada completa. Hoje, do jeito que é, você trabalha a hora que você quiser, você ganha pelo que você faz. Então não tem problema. Se você for um motorista preguiçoso, não quiser aceitar nenhuma corrida, beleza. Mas você não vai ganhar nada também, então não tem problema. Agora, se você faz CLT, engessa a sua jornada. O patrão passa a ter que ver que, não, cadê? Por que você não pegou corrida? Tem que pegar corrida, tem que fazer não sei o que lá. Ou seja, simplesmente inviabiliza todo o modelo de negócio dos aplicativos, né? Não tem jeito, ou seja, não tem como você escolher uma coisa ou outra, né? Aqui, ó, saudades da CLT, a maioria dos empreendedores quer ter cadeira assinada. Empreendedores, eu não tenho dúvida disso, como eu falei para vocês, a maior parte do pessoal que começa nos aplicativos, eles fazem isso no desespero, não fazem isso porque quer, eles fazem isso porque não tem alternativa. A questão é, muitos, aliás, diga-se de passagem, foi o que aconteceu comigo também, tá? Eu também, pô, eu trabalhava como consultor, e tinha o canal aqui no YouTube como um hobby, uma profissão, que eu fazia uns vídeos de vez em quando e coisa e tal. Aí veio a pandemia, aí eu não tinha mais trabalho de consultoria nenhum para me fazer. Aí eu falei, pô, vou investir no canal do YouTube, dá um dinheirinho aqui. E realmente começou a dar uma boa grana, né? O YouTube cresceu muito na época da pandemia. Então, ou seja, a maior parte das pessoas é assim, você acaba indo para esses empregos mais por necessidade do que por decisão consciente. Mas uma vez que você está lá, você fala, olha só, não é que dá para tirar um dinheirinho nesse negócio, cara? Se a gente trabalhar direitinho, dá para fazer umas coisas bacanas, eu ainda tenho flexibilidade ainda. Então, eu estou para dizer para você que esse 56% aqui é o pessoal novato, que ainda não percebeu o quanto é bom trabalhar em aplicativo, o quanto é bom trabalhar sem CLT, né? O meu medo dessa história, como eu falei para vocês, é isso daqui. Esse monte de pesquisa saindo agora, nesse período aqui, eu não duvido nada que seja o governo querendo regular aplicativos. Esquerdista, meu amigo, tem problema mental, né? Por que para eles regular aplicativo é bom? Porque ajuda os sindicatos. Eles querem ajudar os sindicatos. Eles não querem ajudar o trabalhador. Os trabalhadores estão um pouco se fudendo. Aliás, o PT detesta o brasileiro. O PT quer que o pobre morra. Mas ele quer muito ajudar os sindicalistas, os amiguinhos do PT. Então, aí por isso que ele tem esse tipo de decisão, né? Só você ver a história do PT. Tudo que o PT fez foi para ajudar sindicalista e prejudicar o trabalhador, né? Olha o negócio de ter que contribuição sindical aí, que agora o pessoal tem que ir lá ficar horas na fila para conseguir dizer que faz oposição e não sei o que lá. Invenção do PT esse negócio, começou agora, né? E mesma coisa, se inventarem de regular aplicativo, você pode saber, você vai se fuder. Pode ser que não acabe totalmente o trabalho com o aplicativo. Se, por exemplo, eles fizerem aquela ideia de cobrar INSS dos aplicativos, sabe o que vai acontecer? O aplicativo vai ter que descontar direto do que ele paga para você o valor do INSS. Ou seja, você vai receber menos. Você vai continuar trabalhando a mesma coisa para o aplicativo, com toda a, entre aspas, precarização que eles dizem aqui, só que você vai receber menos agora. E quem é que vai receber mais? O governo. É o que eu falo para vocês. CLT só ajuda o governo. Formalização só ajuda o governo. Não ajuda ninguém. Nenhum trabalhador tem nenhuma vantagem de estar formalizado.